Se você chegou até este vídeo agora, pare tudo. Não foi por acaso. Existe uma decisão diante de você que está tirando seu sono, ocupando seus pensamentos e apertando seu coração. Talvez você precise escolher algo que ninguém pode decidir por você. Antes de tomar qualquer decisão, antes de dar qualquer passo, fique aqui comigo, porque esta oração chegou exatamente antes do momento que pode mudar tudo. Não decida com pressa. Decida com Deus. Existem decisões que não são simples. Não é apenas escolher entre certo ou errado, mas entre caminhos que carregam consequências, perdas, medos e expectativas. Você pensa, repensa, tenta ouvir conselhos, mas por dentro a dúvida continua. O coração pede uma resposta, mas a mente está confusa. Talvez você esteja com medo de errar, medo de magoar alguém, medo de se arrepender depois. E quanto mais você pensa, mais confuso fica. É como se cada opção tivesse um peso diferente, mas nenhuma delas traz clareza total. E é justamente nesse momento que Deus quer falar mais claramente com você. Se você permanecer comigo até o final desta oração, eu creio que sua mente será acalmada e seu coração será alinhado com a vontade de Deus. Talvez a resposta não venha como você espera, mas a paz para decidir virá. E quando você tiver essa paz, você saberá qual caminho seguir. Não porque alguém te disse, não porque faz sentido na lógica, mas porque algo dentro de você vai saber que é o caminho certo. Antes de qualquer passo, antes de qualquer escolha, entregue isso nas mãos certas. Respire fundo agora e permita que Deus conduza este momento. Não importa onde você esteja, nem o tamanho da decisão que precisa tomar. Deus está aí com você agora. Não é a pressa que resolve, não é a ansiedade que esclarece, é a presença de Deus que traz direção. Talvez você esteja se sentindo pressionado por prazos, por pessoas, por circunstâncias. Mas saiba disso, Deus nunca age com pressa. Ele age no tempo certo. E se Ele te trouxe até aqui, até esta oração, é porque Ele quer que você pause, respire e escute antes de decidir. Vamos orar juntos. E se você estiver confuso demais para orar, deixe que esta oração te conduza. Apenas feche os olhos, respire fundo e permita que Deus fale com você agora. Senhor meu Deus, neste momento eu coloco diante de ti cada pessoa que está prestes a tomar uma decisão difícil. Você conhece os caminhos que estão à frente, as consequências que ainda não podem ser vistas e os medos que estão escondidos no coração. Pai, acalma agora esta mente que não para de pensar. Acalma este coração que está apertado. Acalma esta alma que está inquieta, ansiosa, com medo de errar. Senhor, essa pessoa não quer errar. Ela quer acertar, ela quer escolher o melhor caminho. Mas ela não sabe qual é, e é por isso que ela está aqui agora, diante de ti, pedindo direção. Deus, afasta toda decisão tomada por impulso, por medo ou por pressão. Silencia as vozes que confundem, que apressam, que geram culpa ou insegurança. Que a tua voz seja mais clara do que qualquer outra neste momento. Dá discernimento, dá sabedoria e traz luz onde hoje existe dúvida. Abre os olhos dessa pessoa para ver o que ela precisa ver. Fecha as portas que precisam ser fechadas. E abre as portas certas no tempo certo. Pai, se esta pessoa está prestes a escolher algo que não vem de ti, cria um freio dentro dela. Que ela sinta uma inquietação, um desconforto, um alerta. E se o caminho é o certo, mesmo que seja difícil, traga a confirmação. Traga paz, traga a certeza de que o Senhor está com ela. Senhor, essa pessoa está com medo de errar, com medo de escolher errado e se arrepender, com medo de decepcionar pessoas, com medo de perder algo importante, com medo das consequências. Pai, tira o medo paralisante, o medo que impede de dar qualquer passo, o medo que deixa a pessoa presa, sem conseguir avançar nem voltar. Deus, ensina essa pessoa que errar não é o fim, que mesmo se ela escolher errado, o Senhor pode redirecionar. O Senhor pode consertar.
Senhor pode transformar até os erros em aprendizado. Mas também mostra a ela, Senhor, que decidir com o Senhor diminui as chances de erro. Porque quando a busca, quando a oração, quando a entrega, o Senhor guia, o Senhor direciona. O Senhor não deixa seus filhos caírem em armadilhas. Pai, que ela confie que o Senhor está interessado nessa decisão tanto quanto ela. Que o Senhor quer o melhor para ela. E que o Senhor não vai deixá-la sozinha nesse processo. Então remove o medo, Senhor. E coloca confiança de que, com o Senhor, ela pode decidir. E a decisão será boa. Se esta oração está falando com você, não saia agora. Não tome nenhuma decisão ainda. Permaneça mais alguns minutos aqui. Às vezes, a maior proteção de Deus é nos fazer esperar mais alguns minutos antes de decidir. Este tempo pode evitar um passo que você se arrependeria depois. Pode evitar uma escolha precipitada. Pode salvar você de uma dor desnecessária. Fique mais um pouco. A resposta está vindo. Senhor, renova a confiança de quem está com medo de errar. Remove o peso de achar que precisa acertar tudo sozinho. Que esta pessoa entenda que decidir com Deus é mais importante do que decidir rápido. Pai, guarda o coração dessa pessoa contra a culpa antecipada, contra o medo do futuro e contra a ansiedade do resultado. Que ela aprenda a confiar que, mesmo que o caminho seja difícil se for guiado por ti, será seguro. Coloca a paz antes da decisão, durante a decisão e depois da decisão. Que nenhuma escolha seja feita em desespero, mas em entrega. Que nenhum passo seja dado em ansiedade, mas em confiança. Senhor, mostra sinais, abre portas, fecha portas, fala através de pessoas, fala através da tua palavra, fala através da paz interior. De qualquer forma, fala, Senhor, e que ela reconheça a tua voz. Que ela tenha sensibilidade espiritual para perceber quando é o Senhor conduzindo e quando é apenas a própria vontade, o próprio medo ou a pressão externa. Pai, a tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a ti, que tu das liberalmente. Então essa pessoa está pedindo agora. Senhor, sabedoria, discernimento, clareza, que ela consiga separar o que é emoção do que é direção divina. Que ela consiga distinguir entre o que parece bom e o que realmente é bom. Entre o que é fácil e o que é certo. Porque nem sempre o caminho certo é o mais fácil, Senhor. Às vezes, o Senhor pede escolhas difíceis. Escolhas que doem no início, mas que trazem vida depois. Escolhas que exigem coragem, fé e renúncia. Então dá coragem para essa pessoa. Pai, se o caminho certo for difícil, que ela tenha coragem para escolá-lo mesmo assim. Que ela não escolha pela facilidade, mas pela obediência. Que ela não escolha pelo que agrada as pessoas, mas pelo que agrada a ti. E se o caminho certo for mais simples do que ela imagina, que ela não complique. Que ela não crie dificuldade onde não existe. Que ela aceite a graça, a provisão, o favor que o Senhor está oferecendo. Senhor, livra essa pessoa da paralisia da análise. De tanto pensar que ela não consegue mais decidir. De tanto analisar que perde o tempo certo de agir. Dá a ela equilíbrio tempo para buscar, mas também ação para avançar. Pai, essa pessoa também tem medo das consequências, do que pode acontecer depois da decisão. De como isso pode afetar a vida dela e a vida de outras pessoas. Senhor, ensina ela a confiar que o Senhor está no controle das consequências também. Que ela não precisa carregar o peso de prever tudo, de calcular tudo, de garantir tudo. A responsabilidade dela é buscar o Senhor e obedecer. As consequências estão nas tuas mãos. E o Senhor sabe lidar com elas melhor do que ela jamais conseguiria. Pai, se essa decisão envolver outras pessoas, protege os relacionamentos. Se for preciso uma conversa difícil, dá as palavras certas. Se for preciso coragem para dizer não, fortalece. Se for preciso humildade para pedir perdão, amolece o coração. Que essa pessoa não decida baseada apenas no que os outros vão pensar,
mas que ela também não ignore completamente as pessoas ao redor. Dá sabedoria para equilibrar o que o Senhor está pedindo com amor e respeito pelas pessoas envolvidas. E acima de tudo, Senhor, que ela saiba que o Senhor estará com ela antes, durante e depois. Que não existe decisão que a separe do teu amor. Que não existe erro que o Senhor não possa redimir. Que não existe caminho onde o Senhor não possa alcançá-la. Deus, nós entregamos em tuas mãos cada decisão que pesa, cada escolha que assusta e cada caminho que parece incerto. Entregamos o passado que influencia essa decisão menos as feridas, os traumas, os erros anteriores. Que nada disso determine o futuro de forma negativa. Entregamos o presente que pressiona menos os prazos, as cobranças, as expectativas. Que essa pessoa não decida sob pressão, mas sob direção. Entregamos o futuro que preocupa menos as incertezas, os medos, as dúvidas. Que ela confie que o Senhor já esteve no futuro dela e já preparou o caminho. Confiamos que o Senhor vê o que nós não vemos e cuida de cada detalhe. Que esta pessoa caminhe em paz, decida em paz e viva em paz, sabendo que o Senhor está à frente, ao lado e atrás dela. Que quando ela decidir, ela tenha certeza de que buscou o Senhor. E isso, por si só, já traz proteção, direção e propósito. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, deixe seu amém nos comentários agora. E se você está mesmo prestes a tomar uma decisão importante, escreva "Eu decido" com Deus. Isso vai fortalecer a sua fé e vai ajudar outras pessoas também. Permaneça neste canal. Aqui sempre haverá uma oração antes de decisões importantes. Inscreva-se e ative o sininho para receber orações poderosas toda semana. Compartilhe este vídeo com alguém que está em dúvida, que precisa de direção, que está confuso sobre o que fazer. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em cada escolha. Até a próxima oração. Lembre-se, nunca decida sozinho. Decida com Deus antes de tomar uma decisão difícil. Ora sim, você vai saber o que fazer. Decisão difícil. Faça esta oração antes, a resposta virá. Não decida nada antes de fazer esta oração poderosa.